Olá, Neville Fusco, essa é a nossa aula 6. Então agora a gente vai olhar para o recebimento de produtos termoláveis um pouco mais a fundo e suas principais dificuldades técnicas quando a gente olha a medição desse processo. Bom, só recapitulando um pouquinho da aula 5. Então na aula 5 a gente falou um pouquinho sobre temperatura, sobre armazenamento, sobre a importância de qualificação, a importância de validação de processo. Apresentamos duas referências sobre a questão de validação de sistemas de transporte, a qualificação de sistemas de transporte, né? Então agora vamos olhar especificamente para o recebimento. Bom, quais são os principais desafios do recebimento? Então, primeiro, garantir que a temperatura dos produtos estão conforme as recomendações de fabricante, né? Realizar a medição de temperatura dos produtos dentro de uma precisão recomendada, de limites de qualidade de medição recomendados. Minimizar os efeitos da termodinâmica envolvida no transporte de produtos, a temperatura controlada. Utilizar equipamentos, instrumentos e métodos adequados aos requisitos do uso pretendido. Manter um sistema de gestão e documentos necessários para a comprovação adequada desse processo e manter uma equipe capacitada. Então, coisas simples, né? Desafios que parecem simples, não tanto. Manter isso funcionando é preciso conhecimento, é preciso fundamentação técnica, é preciso saber o que a gente está medindo e ter informação adequada. Então, vamos entender um pouquinho o princípio da termodinâmica envolvida num sistema de transporte de medicamentos, produtos termoláveis. Então, primeira coisa, é um sistema passivo, né? Ou seja, não tem nada gerando energia adicional lá, ele funciona sozinho, né? A temperatura aumenta ao longo do tempo devido à troca de calor com o ambiente. Então, o princípio de equilíbrio térmico que a gente já discutiu em aulas anteriores. A qualidade do material dessa caixa, a espessura da parede e o tipo de material afetam diretamente a isolação dessa caixa. A qualidade e o tipo do material refrigerante também afetam a qualidade do resultado, tá? Então, na hora que eu estou trabalhando com uma caixa, tudo que está contido nela afeta seu desempenho, seja a caixa, seja o material refrigerante, seja a quantidade de carga que está lá dentro. Bom, e a medição de temperatura no recebimento termolável? Quais são os desafios a medir essa temperatura? Então, primeiramente, como eu vou medir a temperatura no sistema onde não é estável? Então, se eu tenho uma caixa que a temperatura está de 2 a 8, eu recebo ela numa sala a 20 graus Celsius. A partir do momento que eu abrir a temperatura dessa caixa, a termodinâmica passa a funcionar. Na verdade, ela já está funcionando lá dentro, mas começa a ter uma troca de calor entre o conteúdo da caixa e o ambiente, que está a 20 graus. Então, não tem mais estabilidade térmica, já fica complexo de se medir. Então, ao abrir a caixa e segurar o produto, estamos afetando a sua temperatura diretamente. Então, vou medir, eu vou tirar o produto da caixa, vou segurar e vou medir ele. Minha temperatura da minha mão não está 2 a 8. Então, a minha temperatura ela é 37, 36 graus aproximadamente. Então, na hora que eu segurar esse produto, eu vou trocar calor com ele. Eu estou afetando o resultado. O instrumento deve ser adequado ao uso pretendido e à precisão adequada. Então, como a gente apresentou um termômetro infravermelho com uma precisão de 4 graus, não é adequado para o uso. E o usuário deve conhecer um princípio básico da termodinâmica envolvida, né, de como troca calor lá dentro. Então, olha que situação interessante. Eu recebo o produto numa sala não climatizada, um ambiente, por exemplo, a 30 graus Celsius, eu abro a caixa, deixo a caixa aberta, retiro o produto com a minha mão, seguro o produto e ainda vou medir com a temperatura com um termômetro infravermelho com uma pressão de 4 graus. Eu estou na pior situação possível de medição, não confio em nada do que sair desse resultado de medição. Eu estou com o instrumento inadequado, eu estou com um método inadequado, eu não conheço a termodinâmica envolvida no processo, eu estou nas condições inadequadas. Qualquer informação, qualquer medição tratada a partir desse processo de medição, ele é inútil, tá? Então temos que tomar muito cuidado com a medição de temperatura. Então, os métodos de medição de temperatura, primeira coisa que a gente recomenda, medir a temperatura com a caixa fechada. Como eu posso fazer isso, Neville? Primeiro, não é com infravermelho. Então, primeira coisa é, vamos descartar o termômetro infravermelho. Então, imagine que eu vou pegar um data logger, um instrumento pequeno de medir temperatura, ou que tem um sensor maleável, eu coloco o sensor dentro da caixa e fecho a caixa imediatamente o mais rápido possível. E vou esperar a estabilização da temperatura. Então, usar termômetros de contato e com precisão inadequada. Então, o termômetro de contato para mais ou menos meio grau é mais recomendado. Não utilizar termômetro infravermelho. Eu sei que para muita gente que está vendo esse vídeo ainda é comum esse uso,
mas o termômetro infravermelho não é um método de medição recomendado para esse tipo de processo. Tá? Ele tem as suas aplicações, ele pode ser adequado para outro tipo de processo, mas para mais ou menos 0,5 graus, no recebimento de um produto que está a uma temperatura de 2 a 8, onde o ambiente muitas vezes tem uma sacola plástica ou tem materiais que interferem nessa emissividade de diferentes produtos, diferentes materiais, fica complicado ter uma precisão confiável. E não retirar o produto da caixa para realizar a medição. Então, não vou tirar o produto, segurar na mão para poder medir a partir daí. Então, recebi a caixa, eu vou abrir ela rapidamente, coloco o sensor lá dentro, fecho ela rapidamente, espero estabilizar. Esse é um método recomendado. Então tá aí, ó, o instrumento de medição que eu preciso, o termômetro que eu preciso é precisão de mais ou menos meio grau Celsius, faixa de medição adequada, calibrados e verificados e operados por pessoal treinado. Pelo menos essas 4 informações eu tenho que ter. Então, calibração desses termômetros tem que ser realizada anualmente, pelo menos anualmente. Dentro da faixa de uso do instrumento, então, se eu uso 2 a 8, eu vou calibrar 0, 5 e 10, menos 5, 5 e 15. Então, dentro da faixa que eu uso, tem que estar os pontos de calibração. Pelo menos em 3 pontos, e os resultados devem ser avaliados e aceitos. Então, muito importante, mandei calibrar o meu termômetro, na hora que eu recebo o certificado de calibração, ele tem uma informação. Eu preciso olhar essa informação e dizer, eu aceito essa informação para o meu processo. O erro do meu instrumento é aceitável dentro de mais ou menos meio grau Celsius. Bom, não basta calibrar. Se eu calibro de 1 em 1 ano, a cada 3 meses, por exemplo, a gente recomenda verificar esse instrumento. Então, eu vou verificar o meu termômetro em acordo com um método bem definido e confiável, um método eficaz. Pelo menos um ponto de verificação, não preciso fazer em 3 como na calibração, um ponto só. E da mesma forma que os resultados de calibração têm que ser aceitos, os resultados de verificação também têm que ser aceitos. Bom, então eu tenho o meu instrumento calibrado, eu tenho o meu instrumento verificado, agora eu vou qualificar as minhas caixas, de acordo com um protocolo pré-definido e com uma especificação de requisito de usuário, onde eu vou definir as informações como carga mínima, carga máxima, perfil de temperatura, locais que são distribuídos, situações mais críticas, perfil quente, perfil frio. Né? Bom, recomendamos seguir os guias da Anvisa e as recomendações da OMS, né? Tanto para a elaboração desses protocolos quanto para a execução dos ensaios. O processo tem que ser monitorado, então não basta qualificar a caixa, eu tenho que requalificar ela periodicamente e de vez em quando eu vou colocar um data logger, né, um instrumento que mede a temperatura numa memória, que coloca essa informação na memória, eu coloco dentro da minha caixa, transporto ela e vou verificar se tudo aquilo que eu qualifiquei ainda está válido. Né? E revalidar esse processo quando necessário em intervalos definidos. Então, a cada 2 anos, a cada 3 anos, se eu consigo calibrar, verificar e monitorar, e isso tem tudo funcionado enquanto histórico de informação, obviamente que eu posso validar ele num prazo um pouco maior. Bom, como eu faço essa verificação do processo? Como eu faço o monitoramento do processo? Aí a gente tem um exemplo, tá? Então, estou simulando uma embalagem e colocando junto a essa embalagem um dispositivo como um data logger, um registrador de temperatura. Então, a gente tem um exemplo aí com um sensor externo específico para temperaturas de congelamento. Tá? Como forma de verificar o processo periodicamente, é recomendado o envio de um data logger com os produtos, observando os data loggers, os dados registrados e avaliando possíveis problemas de temperatura, vibração e etc. Então, hoje já tem sistemas de logger que, além de registrar a temperatura, registram também vibração, para avaliar se houve uma queda, se houve algum impacto e pode ter causado algum problema ou prejuízo à qualidade do produto. Bom, temos alguns erros bem comuns, tá, no recebimento de produtos termolábeis. Então, primeiro, utilizar um instrumento ou equipamento inadequado. Então, já citamos o exemplo básico aqui, o termômetro infravermelho não é o mais adequado para esse tipo de processo. Tá? Então, existem termômetros de resposta rápida, com sensores tipo T, por exemplo, que tem uma precisão de 0,3, 0,4 até 0,5 graus, que em 30 segundos, 1 minuto, vai te dar uma boa informação com uma precisão adequada para você aprovar ou não o recebimento de um produto desse. Eles têm que ser calibrados numa faixa adequada. Então, um erro muito comum é calibrar o termômetro fora da faixa. Então, eu tenho um termômetro que eu vou utilizar de 2 a 8, eu calibro ele em 10, 15, 20 graus Celsius. Eu não tenho um ponto de calibração em 2 a 8. Né?
Medir a temperatura com a caixa aberta ou segurando o produto. Então, como a gente já explicou aqui, ao abrir a caixa, estou trocando calor. Se eu estou trocando calor, é ruim para a minha medição. Mesma coisa ao segurar um produto. Então, se eu tiro o meu produto da caixa, o medicamento dentro da caixa lá que ele está armazenado, seguro ele e vou medir a partir daí, imediatamente meu produto está trocando calor. Tá? E não verificar ou ignorar resultados de qualificações realizadas com métodos e instrumentos inadequados. Então, ainda é comum a gente ver situação onde a gente tem um sistema totalmente qualificado, com relatório, protocolo, tudo bem definido, e ao receber esse produto com um termômetro infravermelho, por exemplo, e dar uma temperatura fora, o recebimento é mais importante, ou é tratado como mais verdadeiro do que todo o processo de qualificação. Então, não. O recebimento feito de forma inadequada, com método de medição inadequado, não pode ser uma informação técnica mais válida do que todo um processo de qualificação bem executado. Então, primeira coisa, se eu tenho dúvida é, existe qualificação desse sistema de transporte? Existe. Então, eu vou confiar mais nesse resultado do que numa medição do termômetro infravermelho. Então, converse com o seu fornecedor, avalie sempre essa informação, avalie esse estudo, peça esse relatório, caso você tenha dúvida. Né? Então, o sistema qualificado é o primeiro passo para você ter confiabilidade no seu transporte. Bom, vamos pegar uma situação real, tá, que aconteceu aí, para vocês entenderem o que a gente está dizendo do impacto disso e daquele erro tipo 1, erro tipo 2 que a gente falou em aulas anteriores. Então, a seguinte situação. Eu recebi esse produto, segurando o produto com a mão e com a caixa aberta. Tem temperaturas medidas nesse produto, foram com um termômetro infravermelho, nas temperaturas 7,6, 6,8 e 6,7 graus Celsius. Certo? Ou seja, abaixo de 8 graus. Está dentro da faixa de 2 a 8. Só que nesse produto em particular, eu coloquei um datalogger de um fabricante muito bom, que tem a precisão de meio grau e que foi escondido dentro da caixa junto ao produto. Olha que interessante. Esse produto, no recebimento dele, a temperatura de recebimento foi em torno de 1,3 a 1,5 graus Celsius, abaixo de 2 graus. Esse é um produto que deveria ter sido reprovado no recebimento, mas ele foi aprovado, com base num termômetro infravermelho. Esse produto sofreu excursão de temperatura. Esse produto está em risco, não pode ser entregue ao usuário. Esse produto é um problema sério. Mas ele foi tratado como um produto bom, como um produto normal. Por quê? Porque o método de medição não houve importância, não foi olhado para a medição. Simplesmente foi pensado, precisa de um termômetro, a medição precisa ser rápida, acabou. A consequência está aqui. Então, eu aprovei um produto que deveria ter sido reprovado. A mesma situação é válida para o contrário. Tá? Então, nesse caso, eu tinha um produto embalado num plástico bolha, que tem uma característica refletiva, tá? A caixa está aberta, não segurei o produto dessa vez. Simplesmente eu abri a caixa, o produto estava enrolado no plástico bolha, eu apontei para o plástico bolha e fiz a medição. As temperaturas registradas nesse produto eram de 9,3, 9,5 e 9,7. Neste caso, a gente colocou um termômetro com um sensor externo, colado à caixa, e o sensor estava dentro da caixa. Tá? E pediu para que o rapaz registrasse o horário e o monitoramento. Bom, quando recebido e aberto esse produto, a temperatura registrada no termômetro era de 5,7 graus Celsius. Esse termômetro tinha sido verificado antes de sair, ou seja, a gente tinha confiança nesse resultado. Esse produto foi reprovado, não chegou ao usuário final. Então, da mesma forma que um produto em risco chegou ao usuário final lá, agora um produto que não foi exposto ao risco, se estava bom, não chegou ao usuário final. Então, vocês podem perceber o quanto a medição afetou o processo. O processo de medição foi decisivo para a qualidade do processo de recebimento e transporte de medicamentos. Então, é muito importante a gente saber o que a gente está medindo, a gente entender desde o princípio de medição até os princípios físicos de temperatura, para entender a importância desse resultado para o usuário final. Então, em toda aquela cadeia que a gente falou, desde o processo até o usuário final, nós precisamos ter muito cuidado com a medição, em especial temperatura. Bom, gente, essa foi a aula 6 e espero vocês agora na aula 7, onde a gente vai trazer possíveis soluções
para esses problemas e apresentar para vocês alguns estudos internacionais sobre esses resultados que a gente falou hoje, sobre esses problemas que a gente falou hoje. Espero vocês lá.